Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, quarta semana. Nesta quarta semana, o título geral é A Comunhão da Vida Produz o Amor. O título da terça-feira é Temos um Advogado Consolador. O versículo, João 14,16, que diz: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia e obrigado, pois Tu és o nosso Consolador, nosso Paracleto. O Senhor tanto é nosso advogado, nos defendendo, quanto é aquele que nos consola de todas as situações de dor, de sofrimento, de fraqueza. Nós te agradecemos, Senhor, pois muitas vezes, inúmeras vezes, somos infiéis, incrédulos, pecadores. Ainda assim, o Senhor tem cuidado de nós, com todo amor, com todo carinho, nos dando Tua palavra cheia de vida, cheia de luz. Obrigado, amado Senhor. Que essa palavra continue penetrando no nosso ser, que essa palavra continue limpando o nosso ser e nos transformando segundo a Tua vontade, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor almeja, naquilo que o Senhor tem prazer. Nós não queremos, Senhor, de forma alguma fazer as coisas fora da Tua presença. Pelo contrário, queremos estar na luz, como Tu estás na luz. Queremos a Tua presença em tudo o que nós vamos fazer. E principalmente, Senhor, nós queremos ser corrigidos por Ti, pois sabemos que, como um pai, o Senhor disciplina um filho a quem ama. E tudo que vem de Ti é amor. Obrigado, Senhor. Obrigado por, em tantos momentos de fraqueza, o Senhor nos sustentar. Em tantas vezes que erramos, o Senhor nos corrigir, nos admoestar, mas também com amor nos fazer avançar. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa terça-feira é Temos um Advogado Consolador. Na semana passada, e um pouco também nesta segunda, nós vimos o capítulo 1 da primeira epístola de João. E o capítulo 1, João ele mostra que Deus é luz, que nós precisamos andar em comunhão com Ele, andar na presença de Deus. E isso é andar na luz. E que nós vamos cometer pecados, vamos cometer injustiça, como nós vamos ler aqui no Alimento Diário de hoje. Mas, quando nós estamos andando na luz e cometemos algum pecado, alguma injustiça, a luz de Deus ela nos ilumina. Agora, quando nós não estamos andando em comunhão com o Senhor, fora da presença de Deus, apenas com conceitos religiosos, com doutrinas, nós erramos e ao invés de confessarmos, nós nos justificamos. Esse é um grande problema. No capítulo 2, versículo 1, o Senhor diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Quer dizer, quando nós nos enchemos com a palavra, o que a palavra faz conosco é nos levar para o Espírito. E no Espírito nós estamos livres, libertos da lei do pecado e da morte. Então no Espírito nós não pecamos. Agora, muitas vezes nós não permanecemos no Espírito. Às vezes nos distraímos nos nossos afazeres diários. Então João diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, irmãos, veja só, por que eu falei sobre essa questão de se justificar? Note o jeito que João vai nos mostrando as coisas. Então, ele nos mostra que se nós estamos na luz, mantendo comunhão com o Senhor, e pecarmos, nós seremos iluminados e aí nós podemos nos arrepender, confessar os nossos pecados e o Senhor Jesus, como Ele é justo, Ele apaga, Ele perdoa, apaga os nossos pecados. Então, por mais que nós sejamos pecadores, se nós confessarmos os nossos pecados, há uma grande chance de chegarmos diante do Senhor sem pecado.
Veja, não é que você não peca, não vai pecar, é que você peca, mas usa o sangue de Cristo para limpar os seus pecados. Então quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, o problema não vai ser mais o pecado, mas sim o nosso viver. Então toda a questão está se nós estamos vivendo em comunhão com o Senhor ou não. E qual é o problema? Veja, eu vou usar dois exemplos, eu não vou nem ler por causa do tempo, eu vou usar dois exemplos do Antigo Testamento para vocês entenderem isso que eu vou falar. Veja o rei Davi. O rei Davi, ele cometeu alguns pecados até grosseiros, mas o rei Davi era alguém que almejava estar na presença do Senhor. Ele escreve vários salmos falando sobre estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Escreveu o Salmo 51, em que ali é um relato de alguém que sente profundamente o peso do pecado e pede perdão. Então o rei Davi, naquele episódio em que ele comete adultério com Batseba e depois leva Urias à morte, ele atua diretamente na morte de Urias. Quando o profeta Natã vai até Davi para repreendê-lo em nome do Senhor, e Natã conta a história, lembra a história da cordeirinha, que havia dois homens, um muito rico, tinha várias cordeiras, e tinha um homem pobre que tinha uma cordeirinha. Ele viu essa cordeirinha crescer junto com os filhos, ela dormia nos seus braços e ele tinha essa cordeirinha como filha. E aí o homem rico recebeu um viajante e, ao invés de, não querendo tomar nenhuma das suas ovelhas, ele foi lá e tomou a cordeirinha daquele homem pobre, matou a cordeirinha e ofereceu como jantar, né, comida, enfim, para o viajante. Quando Davi ouviu essa história, ele ficou irado. Aí ele disse assim: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E aí Natã olhou para Davi e disse: tu és o homem. Nesse momento, irmãos, a luz brilhou e aí Davi percebeu que todo o mal que ele tinha feito, e ele não se justificou, ele não foi arrogante com Natã, dizendo: não, mas eu sou o rei. Muitos fazem isso, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou autoridade. Não, quando ele recebeu a palavra, irmãos, ele se humilhou diante do Senhor, reconhecendo o seu erro, pedindo perdão. Agora veja o outro exemplo, o exemplo de Saul. Várias vezes Saul foi repreendido por Samuel por estar fazendo algo que Samuel já havia lhe dito: não faça isso. E foi exatamente por causa disso que Saul perdeu o reino. Em várias oportunidades, ele sempre dava desculpa. Ele justificava o seu erro. Lembra daquela passagem que estava para começar a guerra com, se eu não me engano, eram os filisteus, se eu não me engano. E ele foi lá e fez as ofertas, quando na verdade era o sacerdote que deveria fazer. E quando Samuel chegou, ele já tinha feito as ofertas. E aí ele deu desculpa, dizendo: não, mas o povo estava ficando com medo, estava fugindo, você estava demorando. Então Saul sempre tinha uma desculpa para contrariar a ordem de Deus. Aqui, irmãos, você vê uma pessoa que errou, mas andava na luz e se arrependeu, como Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí você vê Saul, que era um homem preocupado apenas com a sua posição, apenas em manter o seu reinado. Ele não estava preocupado com a vontade de Deus. E eu dei esses dois exemplos, irmãos, porque quando nós pecamos, nós gostamos de nos justificar para Deus e para os homens. Só que quando você se justifica, você percebeu esse trecho de 1 João 2? Aqui, quem é o advogado? O advogado é Cristo. Mas quando eu peco e eu me justifico diante de Deus, quem se torna advogado sou eu. Quem advoga em causa própria sou eu. Aí eu faço a seguinte pergunta: quem é melhor advogado? Cristo ou eu? Você entende? Então, quando nós pecamos, irmãos, é uma questão de confessar o pecado e se arrepender e deixar que Cristo e o sangue de Cristo fale por nós ao Pai. E não simplesmente viver
justificando os nossos erros. Porque aí você, nós assumimos o papel de advogado diante do Pai. E sinceramente, o Senhor Jesus pode fazer isso muito melhor do que nós. Então, a questão é, nós erramos, nós andamos na luz, mas se acontecer de nós pecarmos, nós confessamos, crendo no nosso advogado, no nosso paracleto. A palavra advogado, no grego, é paracleto, é a mesma palavra para consolador usada em João 14,16, quando o Senhor fala que ele vai enviar o outro consolador. Então ele está falando do paracleto. E essa expressão significa aquele que está do lado para ajudar. Então ele é tanto o nosso advogado para nos defender, quanto o nosso consolador para nos ajudar a avançar nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor, nos momentos difíceis. Esse é o nosso Senhor. Agora, quando nós mantemos os nossos pecados, ou quando nós temos essa atitude de simplesmente justificar os pecados, nós interrompemos essa comunhão. É como se nós disséssemos para o Senhor: eu não preciso de você como advogado, nem de você como consolador. Por isso nós precisamos tomar cuidado, irmãos, e reconhecer os nossos erros, a nossa natureza pecadora, e lançar mão do sangue do Senhor, que é algo de mais precioso neste universo. Para terminar nessa terça-feira, eu quero ler aqui na página 60 algo muito rico e algo que nós precisamos atentar. Página 60, a partir do 2º parágrafo. Há uma diferença entre injustiça e pecado. Injustiça é o primeiro sinal do pecado. Por exemplo, se em minha mente julgo negativamente o irmão que serve a meu lado, isso é injustiça. Posso não verbalizar nem transformar isso em atos, mas posso passar a sentir antipatia ou não gostar mais dele. Também podemos ser acometidos por injustiça em situações em que, como Lúcifer, desejamos receber mais reconhecimento da parte dos irmãos, almejando posições de destaque e visibilidade. É preciso resolver essa situação de injustiça. Caso contrário, ela se tornará um pecado e interromperá a circulação da vida, causando morte. Alguém pode dizer: será que estarei servindo sempre na mesma função? Quando jovem, além de outras tarefas, eu fazia a limpeza dos banheiros do local de reuniões. Sempre servi com a expectativa de que o Senhor, quando voltasse, me encontrasse sendo fiel no pouco, porque assim, no reino, ele me colocaria sobre o muito. Servir ao Senhor é uma honra. Outro aspecto sobre o serviço ao Senhor é que não devemos dar relevância a cargos ou a reconhecimento, porque na igreja não há cargos. O Senhor é quem dispõe os membros em seu corpo como lhe apraz. Se hoje alguém exerce maior responsabilidade, é porque foi fiel no pouco. O boi que serve no campo nunca exige de seu dono aumento de salário ou férias. Ele só sabe servir. Nós devemos ter a mesma atitude, servir ao Senhor, sem esperar recompensas ou elogios. Se não permanecermos na circulação da vida, correremos o risco de o pecado nos alcançar e, como consequência, a comunhão da vida é interrompida. A pior coisa que pode acontecer a um ramo da videira é perder o acesso à seiva. Da mesma forma, se um membro de nosso corpo for privado da circulação sanguínea, necrosará. Então veja, irmãos, essas palavras são de grande luz para nós. O que cabe a nós agora é praticá-las. E não fique preocupado quando você errar, porque erramos todos. Fique preocupado se no seu coração você perceber que está querendo sempre justificar. Isso é um grande sinal de que você está se apartando da comunhão com Deus. E note quando, às vezes, essa parte muito rica da diferença entre a injustiça e o pecado. Muitas vezes nós cometemos injustiças e não tratamos, aí ela se transforma em pecado, raiz de amargura, e aí vai, de repente, quando você percebe, está apartado da comunhão da vida. Toda injustiça, pecado, todas essas questões precisam ser tratadas diante do Senhor. E quando levá-las diante do Senhor, lembre-se, Ele é o Paracleto. Ele está aqui para te ajudar, para te consolar, para te defender. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando,
Estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.